Oi, gente, namastê, seja bem-vinda à nossa terceira aula aqui da comunidade Gori, Astrologia Védica. Meu nome é Cris Shukla, eu sou astróloga védica aqui por detrás do Gori, e não só do Gori Astrologia Védica, mas também do Gayatri Astrologia Védica, onde eu faço consultas, né? Então as pessoas me procuram para falar sobre as questões que elas estão em dúvidas, medos, falta de entendimento, e aí a gente senta junto, né, através eu faço o estudo prévio do mapa, e aí no dia da leitura a gente senta para conversar. Senta, né, naquele bom sentido, porque é tudo feito online. Atualmente eu moro aqui na Índia, e a não ser que você esteja visitando a Índia e queira dar uma passadinha aqui, o que eu vou achar ótimo, né, e a gente toma um chai, e vai ser muito bom. Bom, então vamos começar? Essa aula é uma sequência de aulas onde a gente está falando principalmente sobre planetas. Então, dentro da comunidade eu estou construindo essa base, né? Então, tudo que eu acho, né? Tudo assim, inclusive, a palavra, mas vamos dizer, o que eu acho que é importante e o que eu tenho achado que faz sentido colocar agora na história dos planetas, lembrando que todo conhecimento, não acredito só como a astrologia védica, tem sempre desdobramentos e profundidades, e uma época a gente vai até um ponto, outra época a gente vai até outro, mas é sempre importante o estudo contínuo e também rotineiro. Eu, particularmente, nos últimos aí quase 10 anos, ou até um pouco menos, eu acredito que a diferença na vida é na assiduidade do processo. Ou seja, se você pratica, você fala, hoje eu estudei 5 horas de astrologia védica e depois você fica um mês sem estudar, realmente não faz muito sentido. Mas se a gente estuda meia horinha todo dia, né? Não pode meia hora, 15 minutos, 10 minutos. E aí você vai cada vez mais mantendo essa sua idade e talvez com o tempo aumentando a quantidade, acho muito mais eficiente e salutar do que de repente grandes quantidades em poucas vezes, né? É uma coisa que faz muito sentido, e quanto mais eu estudo, não somente astrologia, mas eu ouço, né, como aprender mais, ter uma melhor performance, é sempre relacionado mais à rotina do que em relação à quantidade. Muito bem, vamos lá então, vamos começar com o nosso mantra. Você pode fechar os seus olhos ou você pode simplesmente acompanhar por aí. Inspirando. Om Gurave Namah. 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 Que sempre Júpiter ou Shiva esteja presente para ajudar a gente no processo de algo tão precioso e ao mesmo tempo tão elaborado e complexo. Muito bom! Então hoje eu vou começar falando sobre, na verdade, vou começar recapitulando um pouco do que a gente conversou na aula passada. E o que a gente conversou na aula passada foi muito sobre planetas maléficos e planetas benéficos, e o quanto é importante entender agora. Por quê? Porque lá na frente vai dar exceção. Por isso que eu já estou alertando. Então, por exemplo, né, vamos relembrar: o Sol é um planeta maléfico. A Lua é um planeta... Na verdade, a Lua é um planeta benéfico, mas, porém, contudo, todavia, se ela estiver acompanhada de um planeta maléfico, por exemplo, como o Sol ou como Saturno, né? Já vamos aproveitar e falar a lista dos planetas maléficos, como Marte, como Ketu, como Rahu, falamos todos? Então, aí no caso, ela se torna maléfica também. Mas, vamos lembrar que isso pode se alterar, dependendo dos aspectos e tudo mais, mas para a gente já começar a formar base.
Então só faltou aí na nossa lista, Vênus é um planeta benéfico e Júpiter é um planeta benéfico, Mercúrio é um planeta também que ele é ou não benéfico de acordo, se ele estiver sozinho ele é benéfico, se ele estiver acompanhado, aí vai depender da companhia. Se a companhia for maléfica, ele se torna maléfico, se a companhia for benéfica, ele se torna benéfico, né? Isso a gente lembrando, gente, a gente está falando de naturalidade, o que é natural do planeta. E eu vou enfatizar de novo, o que é natural do planeta. Porque lá na frente a gente vai trabalhar com maleficidade ou beneficidade, ou melhor, maléficos e benéficos relativos ao signo ascendente. Então, por enquanto, vai lembrando. Sol, Marte, Saturno, Rahu, Ketu, planetas maléficos, Vênus, Júpiter, planetas benéficos e Lua e Mercúrio, dependendo das condições que estiverem no seu mapa, tá? Aí, isso é o que a gente conversou, e aí a gente falou de planeta Crura também, mas meio que foi dentro dessa linha. Hoje, eu tô aqui com o livro de Parashara, né? Gente, para quem não pode... tem um livro em português de Parashara. Para quem não sabe, Parashara é aquele sábio, o nosso Paranguru Guru, que realmente deixou pra gente você vai ouvir outros sábios dessa época, mas a linhagem, dentro da minha linhagem, a gente estuda Parashara e é um dos mais usados. Obviamente também tem Vajramira, tem Jataka, tem Pradipika, mas a gente vem daqui e a gente vai alinhando com os outros quando necessário e se necessário. E lembrando sempre que o que eu estou passando aqui vem da linhagem do meu Paranguru de Sanjay Rath e da linhagem que ele segue de Achyutamani, tá? Então, se eu não me engano, tem um PDF grátis em português de Parashara. O livro, quando você abre, né, assim, acredito eu que a versão em português também vai ser assim, você vai ver que a gente tem, cada capítulo vai ter os seus assuntos específicos. Aqui, geralmente, vem a parte em sânscrito, depois vem a tradução e alguns vai ter comentário. Aqui, no meu caso, não tem um comentário, só tem a tradução. E, enfim, já é suficiente, mas aí vocês veem, se você lê inglês, aí tem um monte de possibilidades de autores diferentes, inclusive no Kindle, se você tem Kindle. O que é interessante dizer que quase, né, a maioria dos livros que a gente pega que tem tradição védica, eu não li todos, mas eu vou falar dos que eu li. Então, Gita, quando a gente lê, é uma conversa entre Krishna e Arjuna, né? Na verdade, Arjuna faz as questões e Krishna vem trazendo as respostas. Aqui no Brihad Parashara Hora Shastra, o que a gente vai encontrar é Maitreya. Então, Maitreya é o aluno de Parashara, né? Ele está perguntando para Parashara as questões, é como se fosse a gente perguntando para Parashara, e aí Parashara vai respondendo de acordo com as questões. E o que é muito importante a gente lembrar, dentro da tradição védica, as perguntas têm um fator fundamental no processo. Ou seja, se o aluno não tem pergunta nenhuma, é como se que o processo não anda. Então, a gente inclusive costuma dizer que as perguntas são mais importantes que as respostas, porque são as perguntas que nos levam a buscar maior conhecimento e entender o processo. Enquanto as respostas, uma vez que dadas, estão dadas e, né, o processo acaba ali. Então, hoje eu queria ler para vocês um pouco como Parashara descreve, tá? Esse aqui, no meu livro, tá no capítulo 3, né? Como Parashara descreve os planetas. Aí, por que eu acho interessante a gente ouvir da tradição? Porque a gente vai, de alguma forma, criando, porque o que a gente precisa quando a gente abre um mapa?
Quanto mais eu estudo, a gente tem 1 trilhão de informações sobre o mapa. Só que na hora que você abre o mapa, você não vai usar esse 1 trilhão de informações. Por quê? Porque não vai dar tempo. Mesmo se você quiser tudo, se você já sabe muito e você quiser usar tudo, não vai dar, assim, você vai ter que ficar horas sentado com a pessoa conversando. E o objetivo, na verdade, da leitura do mapa não é mostrar o quanto de conhecimento a gente tem, mas mostrar o que a pessoa precisa saber. Por isso que a leitura do mapa é direcionada de acordo com o interesse que a pessoa tem. Tem pessoas que falam, Cris, eu quero a leitura geral. Então, assim, né, eu tenho já um padrão, como a gente fala, de coisas que geralmente quase todo mundo, ou pelo menos as pessoas que vieram conversar comigo, geralmente estão preocupados. Família, filhos, esposo, dinheiro, né? Mas tem questões muito específicas às vezes. Às vezes eu tenho mapas que eu fico 1 hora falando sobre um assunto só. Então, é interessante a gente entender e ir fazendo essa questão de ter essas informações, mas também de lembrar que a leitura do mapa não é sobre a gente, a leitura do mapa é sobre quem está lá do outro lado, querendo saber sobre a história da vida dele. E aí a gente entra com essa ajuda. Então, muito bem, vamos começar aqui, descrição do Sol. Os olhos do Sol são de cor do mel. Ele tem um corpo quadrado, de hábitos limpos, é inteligente e não tem muito cabelo na cabeça. Aí você fala, poxa, né, gente? O que essa descrição me ajuda? Se a pessoa tem um Sol muito forte no mapa dela, a gente vai saber que de alguma forma a inteligência lá está mais bem posicionada. Por quê? Porque o Sol traz a energia da inteligência, entre outras coisas. Se o Sol estiver posicionado na primeira casa, a gente fala que o Sol está posicionado em cima da sua cabeça. Né? É uma expressão que está lá em cima da mente. Então a gente sabe que essa pessoa vai ser muito guiada, inclusive o corpo dela pode ter muito essa questão desse corpo um corpo mais quadrado, a gente fala que provavelmente deve ser um corpo mais forte, mas vai depender muito de como esse Sol, se as qualidades do Sol estão boas ali. E aí até a questão do cabelo, né? Se a pessoa tem Sol na primeira casa, talvez ela não tenha tanto cabelo, ou talvez ela vá ter cabelos mais finos, ou talvez ela vá perder o cabelo mais cedo. Isso aqui a gente está conjecturando, porque sem o mapa, gente, né, sem ter a individualidade do mapa, a gente vai no geral. E aí que está a grande pegadinha, em geral, que as pessoas acabam lendo, as questões na internet, às vezes lê o que é geral, o que tem que ser geral, porque não dá para você descrever todas as combinações possíveis, e aí a pessoa vai no mapa dela e ela não entende as especificidades do próprio mapa, e aí fica a confusão, achando que aquilo pode ser algo muito ruim para ela, ou até de repente acha muito bom. Mas para dizer, a gente precisa das especificidades. Então vamos lá. Descrição da Lua. A Lua, ela é muito fleumática, né? E é muito essa energia do vento. Ela tem muito conhecimento e tem um corpo redondo. Então, inclusive, gente, olha que legal, né? Por isso que essas características são legais da gente observar. Se uma pessoa, né, de repente tem a Lua até na primeira casa do mapa 1 e na primeira casa do Navamsha, né, essa questão de ter feições mais arredondadas, né, pode fazer muito sentido. E é interessante que todos os nenéns que nascem são regidos naturalmente pela Lua, e os nenéns são todos redondinhos e fofinhos e super atrativos, porque a energia da Lua lá está muito forte. A energia da Lua é a energia que traz a popularidade. Se você quer saber se uma pessoa vai ser famosa ou não, vamos checar a Lua. Entre outros conceitos, mas a Lua é um deles, porque a Lua fala de popularidade, a Lua fala de atratividade. A pessoa se torna atrativa, né? E os nenéns, todo mundo, né? Assim, todo mundo não, mas vamos dizer, boa parte das pessoas, né? Vê um cachorrinho, ai, fofinho, redondinho, né? E é o oposto do final da vida.
Porque no final da vida a gente tem naturalmente, eu vou falar sobre essas regências naturais, a gente tem naturalmente Saturno. E Saturno é aquilo que mineraliza, resseca, decai, né? Porque Saturno é a morte, entre outros significados, Saturno, quando a gente quer checar a longevidade, a gente checa Saturno e a gente checa a Lua. E Saturno é aquele que, né, que traz essa mineralização. Então a gente olha as pessoas de idade, você vê que elas estão pontiagudas, né? Você vê mesmo aqueles que estão mais gordinhos, né? A gente vê que vai formando aquela coisa mais pontuda, que é o oposto da Lua lá dos nenéns no comecinho. Descrição de Marte. Marte tem os olhos em sangue vermelho, tem uma mente muito direcionada, assim, muito rápida, né? Liberal, tem questões às vezes eu empaco por causa do inglês com o português, tá, gente? Então tem questões de raiva e tem uma cintura fina e um corpo mais físico, mais fino também. E aí, assim, Marte tem muito a ver com a questão de agressividade. Ter um Marte mais saudável, a agressividade é uma agressividade mais saudável. Ter um Marte com muitos problemas pode indicar uma agressividade já que traz complicações para o seu processo e pode ser de alguém para com você ou de você para com outras pessoas. Descrição de Mercúrio. Mercúrio tem uma figura atrativa e a capacidade de usar as palavras com significado, obviamente. Lembra, Mercúrio fala de comunicação. Ele adora contar piadas. Então, a galera de Mercúrio tem essa questão da comunicação, né? De Mercúrios mais tranquilos, mais bem colocados, com boas energias, tem a questão da comunicação mais resolvida e até podem ser bons contadores de piadas. Não significa que todos serão. E ele tem um mix, né, dos humores. Mercúrio, toda vez que eu vejo Mercúrio, ele é sempre uma questão mais neutra. Ele é de gênero neutro e quando a gente fala de questões de, às vezes, né, se é salgado, se é doce, se é grande, se é pequeno, ele é sempre, acho que, meio do caminho. Eu tenho sempre essa sensação. Descrição de Júpiter. Júpiter tem um corpo grande. Júpiter é pesado, a energia de Júpiter é grande, né? Inclusive, a gente fala aqui, a gente vai falar aqui de tecidos, né? E no nosso corpo, o tecido que Júpiter se associa é o tecido da gordura, né? É o gui. Aqui a gente fala, né? Tem muito a ver com o gui. Tem os olhos assim amendoados, né? Aquele cabelo forte, inteligente e sabe todos os shastras. Shastras são os estudos, então astrologia, yoga, ayurveda, mantra shastra, entre outros por aí. Descrição de Vênus. Vênus é charmoso, né? Então, quando a gente pensa em Vênus, né, se uma pessoa tem um Vênus exaltado em peixes, e se não tiver nenhuma outras complicações aí no mapa, a pessoa vai ter uma certa atratividade naquela história. Vênus é aquele que atrai, né? Tem um charme. É esplendoroso, o físico é excelente, inclusive dependendo da qualidade de novo dos planetas que você tem no parceiro e relativos ao seu parceiro, tem pessoas que buscam, que tem muito Vênus na história, buscam pessoas atrativas, né? Atrativas, bonitas, com físico bonito. Por quê? Porque essa história de Vênus. Tem muita disposição, tem olhos charmosos, é um poeta, fleumático e tem cabelos caracolados. Descrição de Saturno. Saturno tem um físico longo, né? mais pontudo. Tem um temperamento mais, ele chama aqui de vento, um temperamento mais, e quando eu penso em vento é um temperamento, acho que menos estável. Tem grandes dentes, é indolente e de certa forma